Bem, antes da gente avançar para a instalação e configuração do Ardour, a gente precisa entender determinados conceitos que estão dentro do áudio digital. Gravar música, gravar voz, gravar qualquer coisa em um computador, em um celular, envolve certos conhecimentos. Obviamente existe um conhecimento prático, que é útil e rápido, mas existe um conhecimento por trás que é útil para a gente obter certas qualidades do áudio. Simplesmente gravar vai nos render o resultado, mas entender como essas ferramentas funcionam e otimizar elas é o que vai trazer um resultado maior para as nossas produções. Para isso, eu vou iniciar mostrando aqui certos conceitos. Alguns conceitos bem simples que precisam ser entendidos para que a pessoa domine o uso das ferramentas. Dentro do áudio digital, existe o conceito de sample rate. Mas antes de eu dizer o que é sample rate, vamos dar uma olhada aqui numa onda. Isso aqui é uma onda senoidal, é uma onda pura que não existe na natureza, mas isso é uma representação sonora nesse gráfico. E existem ondas de diversas formas. A nossa voz gera um tipo de onda esquisita, os instrumentos, cada instrumento gera um tipo de onda. E os computadores precisam gravar essas ondas dentro da memória, né? Para fazer isso, eles precisam fazer um processo de conversão. Aqui, vários formatos de onda, olha só. Todas as ondas elas podem ser representadas por somas de senoides. Aquela onda pura inicial comum lá, ela pode ser somada com diversas outras em várias frequências para formar determinados tipos de onda. Tipo, olha aqui, uma onda quadrada, ela se formou a partir da soma de vários outros senoides. Ela pode ser representada dentro do computador. Aqui uma outra onda no outro formato. Esses aqui são os harmônicos dessa onda, formam ela e podem ser armazenados dentro do computador. O nome desse processo se chama transdução. Quando eu estou aqui falando e o microfone pega todos esses sons da minha boca, leva para o fio, leva para a placa de som e grava dentro do computador. Isso foi um processo de transdução. O processo inverso também acontece. Quando o áudio sai de dentro do computador, é convertido em sinal analógico e sai nos fones de ouvido ou na caixa de som. Toda vez que a gente está ouvindo uma música, ou toda vez que a gente está mandando um áudio, está acontecendo o processo de transdução. Acontece que o áudio digital ele não é igual à gravação de um disco, ou à gravação de um vinil, de uma fita, que são analógicos. Ele tem uma gravação digital. Dentro da gravação digital, é como se fosse feito um vídeo. Para quem sabe como um vídeo funciona, um vídeo ele não é um movimento real. O vídeo ele é uma sucessão de imagens. Várias imagens tiradas uma atrás da outra numa velocidade muito rápida geram o vídeo. Aqui no áudio existe algo parecido. A gente tem o computador ou a ferramenta digital que vai fazer a gravação, tira várias fotos, digamos assim, do áudio, ou samples, numa velocidade muito grande e guarda esses samples de forma que a gente depois possa reproduzir eles para gerar o som. Isso aqui é uma representação do que o computador faz. Ele pega aquela onda senoidal e converte dessa maneira aqui. Um volume aqui, outro volume aqui, um volume aqui. E ele converte a onda em formato digital. Fica mais ou menos dessa forma. E isso é o processo de transdução, né? Ele grava em formato digital lá dentro do computador e fica armazenado até o momento que a pessoa for querer reproduzir. Quando a pessoa vai reproduzir, o computador pega aquela onda que ele gravou em vários volumes, passa por um filtro e converte de volta na onda senoidal adiante. Aqui, olha só, o computador, ele tira um volume aqui, tá aqui ó, a onda original, né? A onda na natureza, da voz de alguém, do instrumento tocando. Aí o computador grava um ponto, grava outro ponto, grava outro ponto, grava outro ponto e grava outro ponto. Ele só mede o volume naquele instante e salva. Como eu falei, isso é um conceito interessante que precisa ser entendido. É sample rate. Sample rate é quantos, digamos, fotos do áudio ele tira por segundo. Existem vários sample rates que podem ser utilizados. Quando eu for configurar o programa, geralmente a gente usa 44.1 ou 48 kHz. O que isso significa na prática é que o computador vai gravar 44.001 e 100 samples por segundo.
A cada segundo, ele vai medir o volume 44.100 vezes e gravar. É um processo muito rápido para que o áudio fique fluido. E isso é considerado o padrão do CD. Os CDs usam esse 44.001. Só que hoje em dia, a maioria dos codecs de áudio, dos aparelhos, celulares, computadores estão usando 48 kHz, que significa que o aparelho está tirando 48.000 samples por segundo. A cada segundo ele tira 48.000 fotos do áudio para poder armazenar e para poder processar. Decidir lá no software qual desses dois utilizar é uma questão pessoal. A qualidade não vai ser tão afetada assim por essa decisão. Mas eu atualmente estou usando 48, antigamente usava 44.100 e abaixo disso não se deve utilizar, porque a qualidade do áudio vai ficar muito abaixo do que é necessário. Existe também o que a gente chama de bit depth. Em português significa profundidade de bit. E a profundidade de bits no áudio indica qual é o máximo e o mínimo de volume que pode ser medido. Existe o áudio de 8 bits, que era utilizado nos videogames antigos. Existe o áudio de 16 bits, que era utilizado nas primeiras placas de áudio de computador. E hoje em dia a gente usa o áudio de 32 bits, que é chamado de áudio de ponto flutuante, que fica dentro do computador. Essa configuração geralmente não está disponível para a gente mexer, mas é importante saber que quanto maior o bit depth, mais volumes diferentes a gente pode gravar. E isso aumenta a resolução do áudio. O conceito final que precisa ser entendido é o de bitrate. Geralmente, quando a gente reproduz um MP3, reproduz um vídeo, o player do celular ou do computador informa para a gente, olha, o bitrate dessa música é tanto. O MP3 geralmente chega a 320 kbps. Esse bitrate é a multiplicação do sample rate com o bit depth. E isso vai gerar um determinado valor. Quanto maior esse valor, geralmente maior a qualidade do áudio, não necessariamente. Por exemplo, os áudios em FLAC e WAV, ou WAVE, eles têm um bitrate altíssimo porque eles são a onda pura mesmo gravada. E já um MP3 tem um bitrate menor, porque ele é comprimido para reduzir esse bitrate para permitir um arquivo menor que pode ser transferido pela internet e ouvido mais rapidamente.